Ela já completou 95 anos de história. Essa anciã do cooperativismo vitivinícola tem muita história, mas ao mesmo tempo ela é um exemplo de modernidade e nos seus projetos aí sempre muito expressiva. E para nós falarmos um pouquinho, né, da história dessa anciã aí, quase centenária, né, a gente traz aqui uma pessoa ilustre aqui, né, o Rodrigo, que ele é o diretor de marketing e venda, né, da Vinícola Aurora. Muito prazer em te receber aqui, Rodrigo, e fico muito feliz pela tua participação. Nós temos o Arthur aqui também, que está em off aí, né, mas ele também está fazendo presença aqui, representando aí a Aurora. Rodrigo, antes de tu comentar um pouquinho aí, né, sobre essa empresa que é um exemplo para nós, tá? Ela é, assim, algo de muita... Dentro da nossa região aqui, né, e Bento Gonçalves, assim, ela é um símbolo, né, mas isso para o país todo. Eu queria que primeiro tu falasse do Rodrigo, né? O Rodrigo aí, família, o Rodrigo músico... Então, muito obrigado pelo espaço. O Rodrigo, então, é marido da Franciele, pai da Maria Clara, uma menina de 8 anos, muito criativa, muito brilhante, que eu tô tendo a honra de ajudá-la a construir o caminho e entender um pouco mais sobre o que é o amor, o que é a relevância das coisas e o que vale a pena na vida, né? Como tu comentou, então, eu também sou músico, além de ser formado em publicidade e propaganda pela Unicinos. Eu fiz gestão de empresas como MBA pela Fundação Getúlio Vargas e especialização então, na Universidade de Chicago em investimentos estratégicos. O Rodrigo é um cara pacífico, muito humanista e que olha sempre o lado positivo das coisas. Óbvio que tem dias e dias, né, em que tu é mais positivo, mais negativo, mas na maioria dos dias eu tento ser muito positivo porque eu preciso fazer a diferença na vida de muita gente. Entre elas, os 550 funcionários da cooperativa Vinícola Aurora, os 1.100 cooperados e das famílias que dependem dessa produção, efetivamente para levar ao mercado os produtos oriundos da matéria-prima uva que chegam para nós todos os anos na cooperativa. Então é uma responsabilidade muito grande e eu entendo isso como uma missão e é o que eu tenho feito nos últimos 19 anos da minha vida na cooperativa Vinícola Aurora. Então sempre buscando melhorar, sempre afirmando gestão, como tu comentaste, transparência e sempre buscando o melhor para todo esse universo de gente, sabendo que amplifica ainda mais quando eu entendo que 11 municípios da Serra Gaúcha têm produtores de uva, então são 11 comunidades, são 11 prefeituras, são 11 centros regionais que acabam tendo algum benefício, seja pela distribuição de renda que se faz através do pagamento da safra ou da sobra que se faz ao final de um ano fiscal, né? Então também tem essa série de benefícios, mas é como eu falei, um entendimento que começa em casa. Quando eu acordo, quando eu vejo a minha esposa, quando eu vejo a minha filha, e eu parto para todos os dias, seja em Bento Gonçalves, seja em alguma cidade do Brasil, ou até do exterior, para levar sim a questão da mensagem do que sai do campo e chega até a prateleira, chega até uma garrafa, um produto finalizado lá para um consumidor final, né? Legal, Rodrigo, legal. Essa história é fantástica, né? Porque, Rodrigo, tu sente, né, esse prazer em representar todos esses cooperativados, né? Tu acabas aí estando na linha de frente aí do marketing e das vendas, né? E a gente sabe que isso é fundamental para que a gente receba ali, tenha o retorno esperado, né? E como tu disseste, pessoas lá que deram início no processo, né? Lá embaixo dos parreirais, né? Cuidando ali durante a pré-safra também, né? Tem que ter todos os cuidados ali com o parreiral, né? Depois vai refletir aí
finalizando aí com as vendas, né? E com o alcance que aquele produto teve, né? Nas prateleiras, Isso. Nós terminamos uma safra agora, que foi uma safra recorde histórica para a empresa, de 93 milhões de quilos de uva. E a próxima safra já começou. Então, nós já temos um trabalho sendo feito, seja na questão de acompanhamento, de manutenção de vinhedo que tem lá no campo, porque daqui a 8 meses, 9 meses, nós já vamos receber o primeiro caminhão de uva novamente. Então, é um ciclo que ele é muito dinâmico. Sim. E não para. Ou seja... constante. É constante, é. E mesmo acompanhando algumas dificuldades na questão de produtos alcoólicos no mercado, que se percebe muito uma questão de diminuição de bebidas alcoólicas no consumo, seja por causa de geração, seja por causa de saúde, alguma coisa, nós temos que fazer efetivamente esse produto girar. Então é uma necessidade e, como eu falei, é uma missão, é algo que me foi dado e com toda certeza nós vamos fazer o máximo para que as pipas estejam limpas, para a próxima safra ser recebida e toda a cadeia seja mantida da maneira mais, como é que eu vou dizer, saudável possível, né? Sim. Que bacana, né? Então, a gente teve aí uma super safra, né? Que se chama, né? Eu até levantei alguns dados aí, o ano de 2025 foram em torno de 54 milhões de quilos. Foi 72. 72? Em 2024 foi 50 e poucos 50 milhões. e poucos, isso. tá. Legal. Então, hoje a gente teve aí um acréscimo aí, né? De mais de 20 milhões ali de quilos, né? Realmente. Isso é fantástico, né? Sim. E isso é levado, então, para o mercado. E o mercado, ele recebe todo esse produto. Hoje, a Aurora, ela vende em praticamente todos os estados do Brasil, né? Sim, certeza. Isso. E no Distrito Federal também, né? No Distrito Federal também, né? Considerando aí. Hoje tem a linha de exportação também. Como que funciona esse trabalho externo? Sim, nós temos um trabalho muito focado em ampliação de mercados externos, justamente porque são vias de escoamento muito dessa produção, tá? As dificuldades que se encontram hoje são dificuldades que praticamente todas as cadeias enfrentam, que é a questão de transporte, do frete, propriamente dito agora com essa questão... de aumentos, né? Tá acontecendo no Oriente Médio, então teve... Qualquer cadeia, qualquer... produto que dependa de uma exportação propriamente dito, porque efetivamente estamos enfrentando essas dificuldades, mas sempre buscando novos negócios. Eu digo para sempre, não para. Sim, Rodrigo. O que pode acontecer é a velocidade dos negócios dar uma diminuída ou um planejamento de receber um produto daqui a pouco do outro lado do mundo, na China, por exemplo, que é o nosso principal cliente atual. Sim. Fora do Brasil, né? Mas também dentro do Brasil. Como tu comentou, o frete teve um impacto muito grande, praticamente de 11% a 15% já de um dia para o outro. Exato. Nós enfrentamos isso. Então, vai ter um impacto lá na ponta na questão preço. Então, nós estamos muito atentos a isso, sempre buscando novos fornecedores, o que pode ser melhorado internamente, justamente para que o produto não seja impactado e o cliente final não seja o principal alvo desse aumento. Então, o que nós sempre buscamos é uma otimização de toda essa cadeia. Como tu comentou também, né? São 26 estados mais Distrito Federal, que a Aurora está presente, tá? Mas ainda tem muito espaço para crescer. Então, a Aurora vende muitos clientes, mas ainda tem muitos clientes que ainda não compram da Aurora, seja por dificuldade de chegar, uma questão humana. Nós temos mais de 50 representantes no Brasil, supervisores internos de vendas também. Nós sabemos que atender todo o mercado é mais complexo. Mas é um trabalho que nós estamos fazendo, principalmente nos últimos 3 anos, essa expansão. E tá dando bem certo, bem, como é que eu vou dizer, bem eficaz. Sim. Porque ano após ano nós estamos faturando mais. Então são faturamentos recordes ano após ano que como é que eu vou dizer, evidenciam essa expansão que nós buscamos e vamos buscar sempre, né? Sim, Rodrigo, legal. Eu tava dando uma olhada no portfólio de produto de vocês, né? O da Aurora, né? São mais de 22 produtos, isso? Não, são mais de 220. 220 itens, 10 vezes né? mais, isso. Porque a gente fala assim, nesse processo, né? Da vinícola,
E a gente, claro, remete muito ao vinho em si, ao espumante, ao suco, né? Mas a gama de produtos é enorme, né? Isso. Tem marcas que muitos consumidores nem sabem que são da Aurora. Por exemplo, marcas icônicas, históricas, como o Keep Cooler, é da Aurora. Sim, olha aqui. Talvez os locais aqui de Bento Gonçalves saibam, sim, que Keep Cooler é da Aurora. Sim, mas também... pela proximidade, né? Mas talvez nem os locais, tá? Sim. Sangue de Boi é uma marca que a Aurora adquiriu lá na década de 50, de uma outra vinícola. Então, marcas como Vinho Saint-Germain, que muitas vezes se vê numa gôndola, e quem faz o Saint-Germain? Quem faz o Saint-Germain? Então, aqui na Serra Gaúcha nós temos um produto também muito vendido, principalmente no inverno, pela sazonalidade do frio, que é o Maison de Ville. Sim. Que é uma embalagem de 1,5 litros, então é pro cara que consome já um produto que compra uma vez por semana, que toma uma taça por dia, ou leva para sua família num almoço de domingo, por exemplo, ou vai numa janta com os amigos e leva. Então também é da Aurora. Então são essas marcas, essas pequenas nuances que fazem toda essa constelação de marcas da Aurora. Praticamente 13, 14 marcas. E todo ano surge algo novo. Alguma coisa sai da linha, mas alguma coisa entra em linha. Então é um movimento que a Aurora tem justamente para inovar e para buscar espaço para que os produtos oriundos da matéria-prima uva cheguem em determinado público. Então, tem produtos que nós vendemos em São Paulo que não vendem no Sul, que nós vendemos no Nordeste que não vendem no Centro-Oeste. Voltado àquele público. Exato. Então, cada vez mais nós estamos entendendo os públicos regionais que, conhecendo o Brasil só um pouquinho, tu percebe que é gigantesco. É um país absurdamente grande. Se dentro do Rio Grande do Sul nós já percebemos nuances da Zona Sul com a fronteira, com a capital, com a Serra Gaúcha, com o litoral. Sim. Imagina um Brasil que tem todos esses 26 estados e tem estados gigantescos como o próprio Minas Gerais, o Amazonas, né? Que são praticamente países dentro de um país gigante como o Brasil e diverso, né? Então tem que entender essas nuances regionais para chegar com um produto adequado e quem sabe uma marca ser sucesso num determinado local, no outro não ser tanto, entender isso e começar a levar produtos específicos para públicos específicos, né? Para atender todo mundo. Mas a gente consegue entender, então, que a Aurora hoje acaba alcançando todo o público, né? Aquela pessoa que Sim. tem um gosto mais refinado ali, que toma um vinho, né? Um reservado, né? De uma qualidade, né? Diferenciada, até mesmo aquele produto para o dia a dia ali, né? Para um consumo mais econômico e tal. O nosso maior desafio é agregar mais valor para os produtos. Por quê? Porque historicamente, e de uma forma muito errônea, se pensava que produtos de cooperativa é produto de volume, produto de baixa qualidade. Seja em vinho, seja em queijos, seja em qualquer outro movimento. Sim. Mas o cooperativismo se reinventou muito nos últimos anos. Com o apoio do próprio Sescope, o próprio OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil. Sim. Se trabalhou muito nessa reversão de imagem. Então, se desenvolveu também um selo, Somos Coop, que está muito forte no mercado, efetivamente para revalidar os produtos de cooperativas, tá? E muito passa dessa revalidação, principalmente qualitativa, pela reinvenção das cooperativas. Porque a Aurora sim tem a obrigação de receber toda a produção de produtor de uva, mas também ela tem a obrigação de elaborar cada vez mais produtos de muita qualidade. Então, é o desafio diário nosso, mas é uma construção que começa lá no campo, na questão de mostrar o valor que a matéria-prima tem no produto final. Então, é algo que nós estamos cada vez mais levando isso para a gestão pro campo, justamente para evidenciar o trabalho que é feito na ponta para ser dividido com o produtor rural. Ou seja, Sim. É um trabalho que como cooperativa é muito válido, porque quando eu trabalho em temas sociais, por exemplo, de uma agenda ESG que a Aurora se propôs a trabalhar muito forte nos últimos 3 anos, Sim. Nós evidenciamos muito a questão de cooperativa. Então, isso fica mais evidente ainda, a questão social, porque é um produto que tem um propósito. Nós queremos levar com que cada suco, como tu comentaste, cada espumante, e por que não o Keep Cooler, que é uma bebida que também depende da matéria-prima uva, chegue com um propósito. Ou seja, quando eu vou escolher um produto na gôndola, que eu faça essa diferenciação. Aquele óleo de soja é de uma cooperativa? Aquele biscoito é de uma cooperativa? Aquela marca de farinha? Por isso que eu digo que esse cooperativismo ele começa a se amplificar cada vez mais
e hoje já representa muito do PIB gaúcho, principalmente, mas do Brasil. Então, cada vez mais, comprar de cooperativa faz a diferença na vida das pessoas. E por que não eu dar esse exemplo para minha filha, que é um exemplo que eu falei que começa tudo em casa, quando eu acordo, quando eu levo ela pra escola, quando eu dou um beijo de tchau que eu vou trabalhar. Então, quando começa tudo lá, começa a fazer diferença. Então, também essa movimentação de funcionário, de cooperativado, ou pessoas que trabalham diretamente com a Aurora, quando passam pro produto da Aurora, fala assim, é de uma cooperativa. Essa garrafa passou pela mão de muita gente. Mas não só na parte industrial, na parte interior, na hora da colheita. Praticamente toda a uva que a Aurora colhe é manual. Então tem um contato humano muito forte ainda nesse sentido, na origem. E a partir daí, Sim. a história começa a se desenvolver e é o nosso trabalho como marketing levar essa história para cada vez mais públicos, mas de uma forma muito clara, né? Então, o que é o cooperativismo? Qual é os 7 princípios do cooperativismo? Por que funciona dessa forma? Por que comprar um produto de uma cooperativa é diferente? Então, também é uma construção que começa muito nas entrelinhas e antes de qualquer marca, qualquer produto, como nós comentamos, né? Então, é matéria-prima que fornece uma indústria e essa indústria também tem a transformação, mas a partir daí tudo vira história, como diriam, né? Então, também é um trabalho dinâmico, é uma construção. Ultimamente, nos últimos anos, se percebe muito um investimento de cooperativas de crédito muito forte explicando o que é o cooperativismo. Então, Exato. é uma referência, né? Hoje referência. do que é o cooperativismo. É uma né? fonte muito forte, por quê? Porque eles têm muito poder financeiro. Sim. E é interessante, né, Rodrigo, que tu comentaste aí sobre esse mundo, né? Ele parece que às vezes anda contramão, né? De um momento atual, assim, do mercado, às vezes, né? Você vê o pessoal se estabelecendo de forma física, né? Presencial, falando desse mundo, por exemplo, aí dos bancos, cooperativa, Sim. enfim, né? Sim. Então, assim, na vinícola também, ela trabalha, às vezes, num aspecto diferenciado do que fosse uma empresa privada? Com certeza. Até porque... De posicionamento que eu me refiro, Sim, né? até porque nós nos posicionamos como uma empresa que não tem um CPF que manda. Sim. Por exemplo, nós temos um conselho de administração, que são 20 pessoas, de 20 núcleos, de 11 municípios, então começa a tomar uma proporção muito grande. Como tudo é uma pirâmide, então a Aurora tem um presidente de conselho de administração, que acaba tendo toda uma diretoria executiva, mas os resultados não caem na mão de um grupo econômico, não caem na mão de um fundo investidor, não caem na mão de um CPF ou de uma família específica, e sim 1.100 pessoas. Sim. Então, o próprio funcionário da Aurora tem muita dessa prosperidade que nós falamos. Então, a Aurora é uma empresa que distribui prosperidade, tá? Seja para o funcionário, seja para cooperativado, seja para fornecedor. Porque eu acredito que todo mundo gostaria de trabalhar com a Aurora ou fornecer para a Aurora de alguma forma. Então, com toda certeza, os fornecedores atuais e fornecedores futuros e fornecedores que estão nos ouvindo e que queiram fornecer para a Aurora, com certeza tem um caminho próspero pela frente, porque, como eu falei, nós distribuímos essa prosperidade não para poucos, e sim para muitos. A Aurora é um CNPJ, mas por trás tem muitos CPFs. 1.100 cooperados, 550 funcionários, um número incontável de indiretamente que trabalham na questão de fornecedores. Então, é muita gente envolvida nessa prosperidade que eu comentei, que é a parte fundamental dessa distribuição que nós nos propomos a fazer e efetivamente, com a ajuda do Conselho de Administração, levamos para muita gente. Legal. Dentro dessa história, né, voltando, regredindo lá para o começo, né, foram 16 famílias, né, que deram início ao cooperativismo aí da Aurora, né? Isso em 1931, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Eu digo, será que essas famílias, esses produtores rurais ali, que viviam uma outra realidade, né? Eu fico imaginando, pela história dos nossos avós que contam e tal, né? Do nono, da nona, que muitas vezes as estradas ali eram abertas braçalmente, né? Então, para você ter aí toda uma logística era muito diferente na época, né? E será que essas pessoas que deram início a isso imaginavam que a Aurora ia tomar essa proporção que ela tem hoje, né?
que é Eu acredito que... uma gigante aí do mercado. Eu acredito que... talvez em sonho. Mas um sonho, quando se sonha coletivamente, ele acontece. Ou seja, podia ser sonho de um dos fundadores, mas daqui a pouco 2 sonhavam assim, 3, 4. Isso se tornasse, como é que eu vou dizer, da maneira mais tácita possível, público entre eles. Sim. No primeiro ano foram, como tu comentou, 31, foram 16 famílias. Aí o modelo que funcionou. No segundo ano já eram 50 famílias. Sim. Então tu começa mais gente porque sonhar junto. Contagiou, né? Falando de sonho, porque o sonho contagia, né? Exatamente isso. E é um formato que veio muito a calhar, principalmente pela Igreja Católica, né? Então é um formato que veio lá da Alemanha de 1800 e alguma coisa. Então com os imigrantes veio essa questão de cooperar. Já trouxeram essa ideia. Já trouxeram essa ideia aí através da Igreja Católica, porque a fé moveu muito os primeiros imigrantes que aqui estavam. Exato. E efetivamente a Igreja de Santo Antônio foi um momento em que teve essa reunião de pessoas que tinham fé, mas que tinham dificuldades, e o padre, ouvindo todos aqueles fiéis, daqui a pouco até numa confissão, não sei qual é a história efetiva, Sim. pensou e falou assim: por que vocês não se unem? Vocês têm 16 histórias de famílias, 16 histórias de uma dificuldade momentânea de colocar safra. Por que vocês não se unem em meio ao cooperar, ao cooperativismo? E a partir daí começou a se desenvolver esse sonho coletivo e se uniram. E como tu comentou, atualmente a maior empresa de Bento Gonçalves, uma das que mais recolhe impostos na cidade, no estado, ela está entre as 500 maiores empresas da região sul do Brasil. Então, com certeza é um orgulho para Bento Gonçalves, muito, para a Serra Gaúcha, para a região, e por que não para o Brasil, né? Então, como tu comentou também, a Aurora é a maior vinícola do Brasil. Ela é a maior cooperativa vitivinícola do Brasil. Ela, pela primeira vez na história, foi lembrada numa pesquisa de marcas de quem decide, como marcas de quem decide basicamente é pedir para uma pessoa, um ser humano, marcas que ele lembra. Sim, uma referência. Uma referência. Então, como eu tenho uma lembrança de marca, pela primeira vez ela foi lembrada como uma cooperativa agrícola. Então é um trabalho que sim está sendo referendado, sim está sendo lembrado e está levando para todo mundo o que é a Aurora de verdade. Sim. A Aurora não é uma empresa particular, não é uma empresa fechada. Ela é uma empresa aberta. Ela tem 1.100 Sim. cooperados, que são os donos, os funcionários. Então ela tem que ter essa abertura, essa transparência, justamente porque é muita gente. Então também tem que ter uma centralidade, uma gestão que leve ela para frente. Pensa 1.100 cabeças. Elas têm que ter um direcionamento, né? Sim, com certeza, Porque né? se cada uma tiver um livre-arbítrio e pensar, eu acho que é assim, eu acho que tem que ir pra lá, eu acho que tem que ir pra cá, aí também não funciona. Então ela tem que ter um direcionador, um direcionamento, justamente porque é uma empresa democrática, ela na hora da eleição do presidente a cada 2 anos, ela tem uma visão de cada cooperado é um voto. Então também é uma gestão democrática, mas que seja, digamos, alinhada com propósitos, com planejamento estratégico, para se buscar o próximo grande passo da Aurora, que é o centenário. Então nós já vamos falar mais sobre isso, né? Sim. Então que a Aurora também visa sempre olhar para frente, aprendendo sempre com o passado, mas olhando para frente, né? Legal, Rodrigo. Até tu comentaste aí sobre a presidência. Esse é um ano de eleição, né? Ela já aconteceu, ela vai acontecer ainda. Ela, vamos dizer que esse podcast vai ao ar daqui uns dias, ela já aconteceu. Sim. Mas efetivamente e curiosamente ela está acontecendo hoje. Legal. Então, é algo que se leva. Então, basicamente, há uma pré-eleição nos 20 núcleos. Os núcleos de 50, 70, 80 pessoas acabam elegendo um representante pro conselho de administração. Aí desses 20, se avalia 3 pessoas, então dá para se fazer chapas dentro disso. O presidente, um primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. E a partir disso, se tiver 2 ou mais chapas, participa uma eleição direta. Então o cooperado tem o direito a um voto. E a partir daí é a questão de propostas, do que vai acontecer ali na frente. Então é uma gestão bem democrática, tá? Que pode determinar muito
os próximos 2, 4, 6 anos da cooperativa, mas sempre mirando para um futuro, como eu falei, olhando para frente, um futuro promissor, buscando vender mais, buscando ter mais sobras, para que todo mundo tenha essa prosperidade que eu já tinha te falado, seja cooperado, seja funcionário, sejam fornecedores, seja comunidade. Porque a Aurora impacta muito, sim, na comunidade, né? ou seja, é muito no comércio, nos serviços, em alguma reforma que a pessoa for fazer na sua casa, acaba tendo esse impacto. E reflexo, né? A Aurora distribui essa prosperidade, então, para muita gente, né? Legal. Nós temos aí uma cidade que hoje ela é uma cidade que abraça o turista, né? E a gente entende que a Aurora ela faz muito parte disso, né? Tanto que teria aí pro visitante praticamente um dia todo aí, se ele quer entender todo a história da Aurora, os pontos ali da história da Aurora, né? A Aurora hoje tem um roteiro dentro, né? Da cooperativa, né? Para o turista compreender, entender, para ele poder conhecer os produtos, né? Levar o produto para casa também, né? Sim. Então isso é bem interessante. Até eu estava esses dias numa lojinha ali que é a loja aquela do pessoal que faz os artesanatos ali, né? Da Cirlei Tomasi ali, eu acho que tem a Cirlei. Eu vou esquecer o nome da colega ali, dela que trabalha junto. Eu conheço a Cirlei, né, a professora. E até eu tive a oportunidade de conhecer, né, o que seria o presidente, então, né, que estava em exercício de 24 a 26 ali, né, que é o seu René Tonello, né? Isso, pessoa muito agradável ali, simpática, né? Pude conversar um pouquinho com ele, apertar a mão ali. Parabenizar pelo trabalho também. Mas a gente nota, assim, como aquele turista chega, né? Ali entusiasmado, né? Querendo entender mais, consumir os produtos que ali estão sendo, né? Dispostos para que ele possa comprar, né? Então, a Aurora, ela tem essa importância muito grande no turismo da nossa cidade, né? Sim, ela canaliza muito o turista que entra em Bento Gonçalves. No ano de 2025, foram praticamente 260 mil turistas que passaram pela Aurora, pelo roteiro da Aurora. Passaram pela Aurora, passaram por restaurante, passaram por loja de chocolate, passaram por loja de artesanato, como tu comentou. Então, é muito movimento viabilizado pela Cooperativa Vinícola Aurora. É um turismo que, em 2027, próximo ano, vai completar 60 anos de atuação. Então, é algo que começou há muito tempo atrás. Sim. E é nosso dever e nosso trabalho daqui para frente exaltar cada vez mais esse turismo, justamente porque, da mesma forma que em 31 teve os desbravadores que se uniram para fazer isso aí. Exato. Em 67, a Aurora teve sim esse pioneirismo em abrir a vinícola. Uhum. Então, por conta muito da Fenavinho que ocorreu naquele período, a primeira Fenavinho, teve um convite de poder público, do pessoal da Fenavinho, tipo, como mostrar o que é feito aqui. Então, a Aurora, entendendo isso, abriu as suas portas, efetivamente, para uma visita. Ela é bem diferente do que era hoje, tá? Do que é hoje. Como tu comentou, a Aurora hoje tem 3 operações, 2 em Bento Gonçalves e uma na cidade de Pinto Bandeira, tá? Que expandiu praticamente pós-pandemia, que tinha uma operação para 3. Então, entendendo os diversos tipos de turistas também que aqui pisam. No Vale do Zinhas é um turista, aqui na cidade é outro turista, em Pinto Bandeira é outro turista completamente diferente. Então, entendendo essas nuances, acabam nos mostrando muito para onde ir, o que fazer, como lançar produtos de valor agregado, como tu comentaste. E agora uma outra forma que, de praticamente 2, 3 anos para cá, está nos ampliando cada vez mais horizontes é a questão do meio digital. Ou seja, a Aurora tem uma loja, um e-commerce próprio, que nos fornece muitos dados de quem consome os produtos da Aurora. E a partir disso lançar produtos com maior valor agregado, produtos de tiragem pequenas, por exemplo, que para uma Aurora 5, 6 mil garrafas, 10 mil garrafas é muito pouco no universo onde eu tenho produtos, por exemplo, como sangue de boi, que eu vendo milhões de garrafas por mês, onde lá é uma pequena produção, que é feita com aquelas barricas, então que a própria enologia tem esse espaço para trabalhar e efetivamente chegue no cliente adequado. Então, praticamente são 4 ambientes, que eu tenho 3 físicos e 1 digital, de muita importância, tá? E como eu comentei,
pioneirismo. Ela tem que sempre inovar. A Aurora inaugurou uma loja nova há 2 anos atrás, praticamente, que praticamente dobrou o tamanho dela, tá? Entendendo sim que o turista tá na cidade e ele quer turismo dentro da cidade. Então, como eu falei, tem 2 operações muito mais bucólicas, que é Vale dos Vinhedos e Pinto Bandeira, mas a cidade... Ela concentra, central, né? Na matriz ainda é muito forte. Eu acho que muitos habitantes aqui de Bento Gonçalves que passam pela Aurora em momentos de pico, chegam até a se apavorar na quantidade de ônibus que tem. Se eu não me engano, no final do ano passado, eu cheguei a contar praticamente 12 ônibus estacionados ao redor da Aurora. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É algo que me chocou muito, porque nós estamos muito alinhados à questão do trem, então o trem também tem muita vinculação com a visita na Aurora, porque é muito perto ali, né? Exato. Então também acaba tendo esse funcionamento, mas a Aurora tá pronta. Tá pronta para atender 300 mil turistas, 350 mil turistas. Show. Óbvio que ajustando aqui e ali os horários e tal, mas quem quiser visitar a Aurora, então fica um convite aqui, público agora. Nós temos os nossos contatos digitais, Instagram, Vinícola Aurora, próprio site, então venham nos visitar, marca uma horinha lá para visitar, é gratuito. Legal, a gente vai colocar os links ali depois na edição do vídeo. Maravilha. Rodrigo, eu queria entrar mais assim sobre o consumo do produto. Tá? Hoje, falando do vinho, a uva hoje são 56 qualidades de uva, né? Se assim eu posso falar, variedades, né? Variedades, né? Para quem não é conhecedor desse mundo, né? Você conhece o básico ali, né? Um Cabernet Sauvignon, né? Mas como é lidar hoje com todo esse portfólio, então, né? E como que é você lidar também com a questão cultural do consumo, tá? Eu vou colocar da seguinte forma. A gente está sobre vive em um país, né? Onde nós temos o consumo assim em massa, se assim posso dizer, né? Do consumo de cerveja, por exemplo, né? Nós somos um país tropical e tal. E esse público é o mesmo que pode aprender a consumir o vinho, né? Qual é a estratégia aí para... Eu vejo que às vezes você tem que construir ensinar o público a consumir aquele teu produto, né? E eu vejo que o vinho, ao passar dos anos, ele passou por esse processo, né? Sim, é um trabalho muito cultural. Justamente porque tem países que consomem 40 litros, 30 litros, 15 litros de vinho per capita por ano. O Brasil não consegue avançar dos 2 litros e pouquinho, entendeu? Tudo começa no vinho suave. Porque o paladar do brasileiro, ele é do produto mais doce. Sim. Do espumante mais doce. O próprio Moscatel, que é um sucesso absoluto no Brasil, não tem produto de fora que bata. Então, eu acredito que a partir daí são evoluções de paladar. Da mesma forma que a pessoa começa a evoluir no vinho, ela começa a comprar um chocolate melhor, um sorvete melhor. Isso depende muito da questão da escala que a pessoa vai tendo na vida, na questão poder aquisitivo. Exato. E expansão. Então ela começa com vinho suave quando tá fazendo uma faculdade, ainda tem os custos muito controlados. Se formou, começa a virar um supervisor, um gerente, começa a ganhar melhor, começa a ter essa abertura. Então é um trabalho cultural muito forte que tem que ser desenvolvido ainda muito no Brasil, tá? Sim. Porque eu digo ainda, estamos engatinhando, tá? No consumo de vinho no Brasil. E é uma construção. Então a Aurora também se propõe a isso. Como tu comentaste, são 56 variedades de uvas distintas, mas muito mais alinhadas à questão de produção. Ou seja, nós temos produtores que plantam praticamente na beira do Rio das Antas. Então lá é outro clima, é uma uva que já vem mais cedo na safra, é um lugar que não faz geada, que não tem... Então é um determinado tipo de uva. Quanto mais eu vou subindo, é outro tipo de uva. Então eu tenho que ter essa variação de uvas justamente para ter essa variação de clima e microclima que temos aqui na Serra Gaúcha, porque eu tenho produtores que estão a 700 metros e produtores que estão a 100 metros, 50 metros ao nível do mar. Então também tem que ter esse cuidado e esse plantio de variedades acaba tendo essa variação. Não quer dizer que nós vamos levar 56 variedades de uvas pro mercado. Sim. Mas entendendo que esse consumidor, ele é mais complexo, ele quer uma novidade.
nós entendemos nos últimos anos também que levar produtos de uvas específicas para o mercado fazem diferença. Exemplo, lançamos produtos da uva Viognier, na linha varietal. Petit Verdot, da variedade Rebo, que é muito pouco conhecida, uma variedade italiana, mas que caiu muito nas graças do público. Uhum. Tivemos uma como é que eu vou dizer, uma variedade também muito interessante para nós, que foi uma variedade pouquíssimo conhecida, chamada Saperavi, que também veio pro público. Então, é trabalhar com essas nuances, porque eu vou trabalhar com públicos muito específicos e é querendo sim atender cada vez mais esses detalhes, atrair esse consumidor que busca uma coisa nova, uma diferenciação, porque como eu falei no início, tudo passa pela cultura do vinho. Então, um trabalho que a Aurora, como maior vinícola, como 93 milhões de quilos, tem muita responsabilidade, sim, de buscar essa cultura, de buscar essa educação do público. E como eu falei, vender cada vez mais produtos específicos para públicos específicos. Tem muito chão pela frente. No último ano também nós tivemos um lançamento muito expressivo para nós. Sim. Que nós somos vinícola. Vinícola faz vinho. Vinho tradicional. Aquela velha maneira de se entender o vinho como uma bebida alcoólica, que é muito legal numa harmonização de produto. Exato. Trouxemos 3 produtos desalcoolizados. Olha o que é a quebra de paradigma depois de 94 anos, 95 agora nesse ano, tirar o álcool de um produto que historicamente, há mais de 90 anos... Ele é alcoólico, né? É alcoólico. Então, é uma quebra de paradigmas muito forte, mas que veio para ficar. Então, é um momento que a Aurora entendeu, sim, trazer esses produtos para o público, para o mercado. E esse ano estaremos levando mais produtos desalcoolizados para o mercado, porque entendemos que, sim, é um nicho que se apresentou. Eu não classifico como tendência, porque a tendência tende a movimentar muito mais do que apenas um nicho. Exato. E o nicho é entender, sim, que tem pessoas que não querem ter o efeito do álcool, tem pessoas que têm uma religião que não permite esse consumo, tem pessoas que são abstêmias desde sempre, não querem beber porque não querem perder o controle, tem pessoas que têm problemas ligados à saúde, ao excesso também. Exato. Então também tem essa movimentação que a Aurora entendeu, sim, que é um produto que trabalha muito forte no nicho, e entender o consumidor. Porque não adianta eu impor condições, impor uma cultura, impor um produto que a pessoa daqui a pouco não queira, e muito mais do que ouvir a pessoa. O que você tem pra falar? Que produto você quer? Internaliza, consigo desenvolver, consigo levar pro mercado. Bingo. Legal, cara, legal. Acho que tu colocaste muito bem aí. A gente entende que o mercado hoje, né? E vamos expandir esse mercado a qualquer produto em forma geral, né? Até mesmo em serviços, né? Que hoje, para você estabelecer um bom resultado, né? Parte muito da compreensão do teu cliente, né? Ou daquela pessoa que tu quer atingir, né? Com aquele produto para ele consumir, né? E é legal saber que a Aurora, ela na verdade tem isso por filosofia, ela se preocupa com isso, e tanto que ela é pioneira em muitos aspectos, como tu te disseste, né? Não somente na rotina operacional ali, né? Como empresa, mas, claro, levado depois ao seu produto, né? E isso é interessante. Mas eu fiquei curioso aí, esse desalcoolizado, existe uma diferença de um produto zero álcool, por exemplo. Sim, né? sim. Sim. Consegue nos explicar um pouquinho mais sobre isso aí? Existem os produtos que são desalcoolizados, então, que foi vinho já, foi fermentado, teve todo o processo químico e físico da transformação do álcool. E efetivamente foi... digamos que é arrancado o álcool desse produto, tá? E os produtos zero, como tu comentou, são produtos à base de suco de uva. Ou seja, a Aurora também tem o zero, que ela lançou lá em 2019. Então, é algo de muito tempo que a Aurora já pensa. Como tu comentou, a Aurora pesquisa muito, ela tem uma área de projeto de desenvolvimento muito forte. Historicamente, ela é inovadora, visto que o Keep Cooler foi lançado lá na década de 80. Sim. Produto fantástico. Produto fantástico. É algo que é uma transformação na questão vinho, porque eu agrego aromas de frutas em um vinho,
mas um produto com álcool mais baixo, de 4,5% a 5% É de muito álcool. agradável, né? É um produto muito agradável. Eu consumi inúmeras vezes, até faz pouco tempo que eu acabei comprando. Isso, então é muito curioso também essa questão da inovação. E como eu falei, o 0,0 que a Aurora tem é sim baseado e formulado com base em suco de uva integral, tá? Certo. Levemente gaseificado, tá? Que tem aquelas, como eu vou dizer, aquela sensação de um espumante, mas com certeza zero. Esse produto e os demais que nós temos, eles são desalcoolizados. Eles têm uma outra proposta. Por quê? Porque aqui todo o açúcar do suco, todo vinho antes de virar vinho é um suco. Sim. É uma maceração, é um mosto, digamos assim, que passa pelo processo químico, como eu falei, da fermentação, tá? Esse produto, então, ele foi fermentado, ele teve o álcool, o açúcar dele transformado em álcool, Tá. E a partir daí, para um processo físico, digamos assim, interno que a Aurora desenvolveu, foi tirado o álcool daqui. Então, todo o açúcar residual que tinha aqui praticamente saiu. É um produto que também tem baixa caloria, por exemplo, esse produto aqui. Aí tu pode me perguntar, nossa, mas então é uma solução para quem vai dirigir, para quem toma um vinho, gosta de tomar um vinho. Ele é um produto muito diferente de um vinho. Muito diferente. A nossa ideia não é transformar ele na sensação de um vinho como a pessoa tomasse normalmente. A pessoa que for experimentar ele tem que ter a cabeça muito aberta. Porque um vinho sem álcool, ele perde praticamente toda a característica Sim, de vinho. com certeza. Então a pessoa que for experimentar ou se adequar a um produto como esse, tem que ter essa cabeça mais aberta, essa mente, para entender que não é um vinho. Tá consumindo um novo produto. Um novo produto. Óbvio que ele vai consumir com uma alimentação, com churrasco, vai ter aquela harmonização, digamos assim, seja no vinho branco, no vinho tinto, no próprio espumante, que se busca um produto alcoólico. Então, busca-se também essa experiência de tomar numa taça diferenciada, de buscar algum aroma. E é como sempre se fala, né? Sempre se busca melhorar, sempre se busca evoluir. Sim, Rodrigo. Imagina quando a Aurora lançou o primeiro vinho dela. Ela estava aprendendo, ela tinha... Exato, deu exato. lá em 32, É o processo, 33, né? É um processo. Então sempre É são a superação. Você vai superando. superação. É o nome do podcast, superar, Isso. supere. Isso aí. Então cada produção, cada novo movimento, cada evidência científica que se mostra como melhorar vai ser levado ao público e com certeza ao longo dos meses, ao longo dos anos que a Aurora for levar cada vez mais produtos, cada vez mais vai ter essa melhoria, essa percepção. E convido a todos que, de certa forma, tenham alguma curiosidade que adquiram um produto desalcoolizado da Aurora, façam esse teste, nos envie o seu feedback para melhorar. Então, nós temos inúmeros feedbacks já de pessoas que consumiram produtos, que gostaram, que não gostaram, Sim. que acharam que o aspecto, que tudo nos ajuda a melhorar, como sempre foi, né? Então, a superação não é uma via de uma mão só. Exato. Ela vai e vem, vai e vem, vai e Ela vem. gera assim. um movimento, né? E é assim que nós Isso trabalhamos que é com o o legal. mercado. Legal, legal. Muito legal esse posicionamento de vocês, né? E é bem interessante. Eu te digo aqui, né, que vou fazer o consumo aqui para poder experimentar esse novo produto aqui. Depois me fala o que tu achou. Eu não havia ainda tido essa experiência, né? Legal. Cara, uma coisa que é bem interessante, assim, a gente poder falar um pouquinho também, né? São as ações que a Aurora como cooperativa tem, né? Ações sociais, né? E eu vi que há inúmeros projetos aí que vocês se envolvem. E isso é tão legal pensando na questão coletiva, né? Não seria diferente de uma cooperativa, né? A ideia, mas o quanto isso reflete na sociedade, né? E eu vi que algumas ações que vocês tomam aí acaba servindo de exemplo para muitas outras instituições, né? Daqui a pouco copiar, né? Porque a ideia também não é você tomar para si, né? Mas você, como a gente falou aqui, você fazer um movimento com que aquilo acabe se tornando depois ali uma máxima ou uma realidade, né? Dentro, seja da comunidade que acaba recebendo isso ou algo que se expande também aí, além de fronteiras assim, né? Um dos princípios do cooperativismo é, sim, atender anseios de sociedade. E o que é anseios da sociedade? É lazer,
é diversão. A Aurora, como tu comentou, tem alguns exemplos disso, que é a famosa festa julina, que a Aurora acaba fechando uma rua e convida entidades a participarem para fazer a pescaria, o cachorro-quente. E são praticamente todos, como é que eu vou dizer, pessoas que estão lá dispostas a ajudar as entidades. Então elas conseguem a doação do pão, conseguem a doação do molho, conseguem a doação daqui a pouco de brindes para efetivamente ter essa pescaria, essa jogo de dardo, justamente para envolver essas pessoas em ações que beneficiem eles. Sim. A Aurora busca com isso expandir sim a sua atuação como comunidade. Também tem outra ação que é a chegada do Papai Noel lá na unidade do Vale dos Vinhedos, então, que convida funcionários, cooperados, a comunidade em geral em participar, e simplesmente é uma doação de 1 quilo de alimento não perecível. Então, ano após ano, a Aurora vem se transformando nesse sentido, apoiando entidades como a Abraçaí, como o Lar do Ancião, como o Lar Luquezzi, se eu não me engano, que é esse o nome aqui de Bento Gonçalves. Isso. Participa muito forte nas feiras de emprego quando tem, junto com a prefeitura de Bento Gonçalves. Muito forte as ações e festas locais como Fenavinho, a própria Expo Bento. Participa de feiras regionais e eventos regionais como a Fenachamp, Fest Queijo. Enfim, ela participa exaustivamente na questão de expandir a sua atuação. Nós temos um perfil também, depois tu vai colocar nas linhas, que é o COP Vinícola Aurora, que evidencia tudo que a Aurora faz que não envolve venda, que não envolve produto, que envolve todos esses modelos que a Aurora trabalha. A Aurora tem programas internos de desenvolvimento de cooperados, como é que eu vou dizer, o menor aprendiz do campo, ou seja, que incentiva a questão da manutenção de jovens no campo, sucessão, geração após geração. Elas pelo COP também, que é uma questão de evidenciar muito o trabalho da mulher no cooperativismo, mas na questão da gestão interna da cooperativa Vinícola Aurora. Então são inúmeros trabalhos que a Aurora faz e vai continuar fazendo justamente porque é um princípio do cooperativismo. Então evidenciar isso para a sociedade, levar esses benefícios para toda a comunidade que rodeia a Aurora, diretamente ou indiretamente, também faz esse benefício. E não só a questão, como eu falei, comercial, da questão da distribuição de uma sobra que vai refletir no posto de gasolina, na sorveteria, em viagens que as pessoas forem fazer, no próprio banco, que muitos cooperados têm. Exato. Muita conta aqui ao redor, nas concessionárias de carro. Então, é algo que movimenta muito isso, mas antes disso tem toda essa questão solidária, como tu comentou, que é o nosso papel e o nosso trabalho também, justamente de levar isso, porque não é uma questão só mercantil, né? É uma questão de, como eu falei lá no início da nossa conversa, fazer a diferença na vida das pessoas. Legal, legal. Isso acaba tendo um alcance enorme, né? O que tu falaste aqui sobre o trabalho que a cooperativa desenvolve, direto ou indiretamente, né? Ele faz com que todos nós que somos munícipes aqui, né, de Bento Gonçalves, sinta-se parte da cooperativa, né? Porque de alguma forma ou de outra, a cooperativa reflete em nós, no nosso dia a dia, na organização da cidade, né? Nesse turista que traz recursos para a cidade, que faz com que novos empreendimentos sejam iniciados aqui na cidade, né? Porque tem um público para isso e a Aurora faz parte desse público que chega, né? Então isso é muito bacana. E é uma empresa que aí já quase centenária, né? Que acaba sendo um dos maiores exemplos de cooperativismo e ao mesmo tempo como um orgulho nosso, né? Então isso é muito fantástico. Eu queria até aproveitar aqui para fazer uma menção. Eu lembrei de uma outra empresa, né? E eu vou citá-la aqui porque eu precisei fazer uso aí do trabalho, né? Desse grupo também fantástico, que é o nosso hospital aqui, o Taquini, né? Eu precisei fazer um procedimento cirúrgico, tranquilo, simples aí, mas precisei ficar ali no hospital, né? Precisei da atenção ali do Taquimed, do Dr. Nuri, né? Deixo um abraço aqui pro Dr. Nuri, né? Um grande profissional aqui da nossa cidade. Hoje ali também, essa entidade aí tem aí o empreendimento novo ali, né? Também muito moderno ali, né?
que vai acabar atendendo todo o nosso público, eu lembrei porque ela também é uma referência, né, para nós. E assim como a Aurora, então, voltando aqui ao assunto, né, acaba sendo esse destaque, né, que faz todo um movimento, né, que acaba sendo muito positivo para todos, né, é legal a gente poder valorizar mais, né, sendo um consumidor, sendo um indicador do produto, né, eu fiquei muito feliz por ter recebido aqui tu, Rodrigo, e representar essa empresa, né, porque ela tem aí um alcance gigante, né? Hoje ela se posiciona de forma gigante, né, nesse setor, e eu acho que isso, volta a palavra aqui, é um orgulho para todos nós, né? O Rodrigo, ele é um músico também, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim como a Aurora traz essa alegria para nós, né? É um produto que simboliza a alegria, né? Aquele almoço de família, o jantar do casal lá no restaurante, tomando um bom vinho, né? A criançada tomando aquele suco da Aurora, né? Eu soube que o Rodrigo aí, ele faz parte de uma banda, né? Nossa. Que, inclusive, um dos integrantes aí foi a pessoa que eu acabei conversando um pouquinho antes para, então, chegar até o Rodrigo aí, né? Que foi ali o Farina, né? E a banda né? A banda Farina Brothers, isso? Farina Brothers, isso. São 3 irmãos que praticamente eles tocam desde o berço. São o Diogo Farina, que é o guitarrista, o Cassiano Farina, que é o baixista. Isso, o Cassiano, né? Que eu conversei. E a Camila Farina, que é a vocalista, a nossa diva, chamada diva, né? Legal. E eu toco com eles praticamente uma década, um pouco mais que isso, tá? Eu estudo piano desde os 4 anos de idade. Quer dizer, estudava, né? Porque parei lá com os 18 anos. Mas eu toco, então, desde os 4 anos de idade. Então, eu toquei por outras bandas, muitos movimentos. Bandas Porto Alegre, capital, outros movimentos. E, efetivamente, eu tô nessa banda já há bastante tempo. E é uma banda que se propõe a fazer muita diferença em momentos únicos da vida das pessoas. Ou seja, no sábado passado nós tocamos num casamento. Um casamento a pessoa vai lembrar pro resto da vida. Seja um convidado, seja o próprio noivo, a noiva, os familiares, os pais, as mães desse casal que casou. Porque é um momento único. Então Exato. Nós temos que ser únicos naquele momento. E com certeza nós estamos conseguindo atingir cada vez mais objetivos. Então é um movimento que me deixa muito feliz. Eu considero a música e tocar a minha segunda terapia. Então, além de efetivamente tocar e ter um retorno, seja de imagem, seja financeiro, sim, é algo terapêutico para mim. Então eu levo isso sim na minha vida inteira como algo que me leva para um porto seguro em momentos de alta pressão, por exemplo. Então, também como terapia, é um ótimo elemento. E eu digo para as pessoas, para todo mundo que fala assim, nossa, eu queria aprender violão, mas agora eu já tô ficando velho, não tenho tempo. O tempo que a pessoa tem se cria. Então, uma pessoa que queira aprender algum instrumento musical, não perca tempo. Cada dia a mais é um a menos. Então as pessoas, elas não vão viver para sempre. É um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento. É uma maneira da pessoa se aproximar dela mesmo, porque ela e o instrumento. Se ela toca bem, se ela toca mal, é evolução, é prática. É superação. Superação, é consistência. Então uma coisa que eu indico para todo mundo. Toque um instrumento. Eu adoro piano, mas piano é muito difícil. Começa, dá o primeiro passo. Eu adoro bateria, mas eu moro num apartamento. Vai num estúdio, faz aula. Daqui a pouco não é a bateria que tu gosta. Mas eu gosto de violão também. O violão tu consegue ter em casa. Então, é um exemplo também que eu tento levar como músico para as pessoas assim, ó. A música não vai substituir o teu trabalho natural. Tem muito músico que depende da música. Sim. Louvável. Mas se a pessoa tem um outro dom e quer experimentar algo como músico, leve pra vida. Com certeza vai fazer diferença muito grande na pessoa e quem tá ao redor.
Seja desafinado, porque o vizinho vai reclamar, mas tem que ter esse primeiro passo. O primeiro passo é a superação, é a persistência, é dar o primeiro passo. Então, essa é a maior dica que eu dou como músico, porque eu sou uma pessoa muito realizada e muitas vezes eu tô no meio do show e falo assim, cara, eu sou o cara mais sortudo do mundo. Só que a sorte depende, porque eu não tô ali de graça. Quanto tempo que eu investi nisso? Exato. Quanto tempo de persistência? Quantas vezes eu bati a cara na parede? Mas isso que é legal. É isso que dá o prazer de tu dizer assim, olha, hoje eu estou tocando, eu tenho condições de tocar num casamento ou um evento, enfim, mas porque eu me propus a fazer isso, porque eu aprendi, né? Porque eu me dediquei e eu acho que a música traz muito a disciplina, né? Perfeito. E parece que tá desconecto esse assunto, mas assim, uma banda que começou com 16 famílias ali, hoje está com 1.100 famílias, né? Tocando uma música harmônica, né? Perfeito. Eclética, né? Perfeito. Agradando ao público, tomando proporção nacional e até, vamos falar assim, internacional, né? Perfeito. Contentando toda uma comunidade. É a banda que toca, né? Faz muita referência aqui à nossa comunidade. Então, esse é o caminho, né? É uma sinfonia perfeita. Exato. Então se busca isso. Óbvio que no meio dessa sinfonia vai ter o cara que é um pouco mais desafinado. Tende a se melhorar sempre essa sinfonia justamente para que o contexto funcione. Exato. Então, da mesma forma que, como tu comentou, uma banda toca determinada música, uma empresa tem que tocar determinada música. Tem que seguir para ter essa harmonia, para ter sempre o resultado efetivo que em uma banda é o sorriso da pessoa dançando, curtindo, cantando e se lembrando dela pro resto da vida, refletido numa empresa que vai fazer diferença do consumidor no dia a dia. Numa maneira muito mais, digamos assim, de confiança direta, né? Então, é uma marca que tá na mesa das famílias, tá na boca das pessoas, tá agradando, e por que não um espumante estando nessa festa de casamento, fornecendo felicidade de uma outra forma, seja desalcoolizado ou não desalcoolizado. Exato. Uma harmonia, como eu falei, completa. Então é uma sinfonia coletiva, é um sonho já voltando no início. Uhum. E só fazendo uma pequena correção, não é uma anciã. Ela é uma jovem senhora, de 95 anos. Boa. Ela é uma quase centenária aí, né? Mas ela, como foi comentado no início ali, né? Ela sempre busca estar atualizada, moderna, acompanhando o mercado, sendo sempre pioneira, né? Em muitos aspectos, como já foi mencionado aqui, né? Então ela está sempre em evolução, né? Sempre em evolução e com isso carregando toda uma comunidade ali que está inserida nesse contexto aí de prosperidade, né? De superação, né? Rumo sempre pra frente, como tu comentou. A Aurora tá mais próximo dos 100 do que dos 90. Isso já é o maior argumento que nós temos efetivamente para ligar o farol alto pra frente. Eu não posso olhar pelo retrovisor. Sim. Tem que olhar pelo para-brisa. Então é isso que a Aurora se propõe e sempre se propôs a olhar pra frente, justamente porque nós temos um centenário, nós temos uma responsabilidade dia após dia a entregar o melhor para o meio interno, mas também para o meio externo na questão de qualidade, de entrega, seja de produto, seja para a sociedade. Como um bom exemplo, como tu comentaste, tem empresas em Bento Gonçalves que estão entrando para um hall muito específico de fazer essa diferença. Exato. Tu comentou o grupo da Kine ali. Exato. Aurora, tem outras empresas também grandes que têm essa movimentação, que sim tem que ser lembradas, sim tem que ser louvadas, porque fazem a diferença. Então, é quase que um exercício que eu faço internamente com gestores. E se a marca Aurora não existisse num piscar de olhos? Faria qual a diferença? Faz um exercício. Sim. Faz um exercício. É algo surreal. Então, Exato. tem essa responsabilidade muito Impensável. forte. Impensável. Né? Se perguntaria, né? Onde está, né? Porque, tipo, ela já está muito caracterizada, né? Sim. Ela já está na nossa mente aí, não tem como não pensar nela. Exatamente isso. Né? Rodrigo, foi fantástico te receber aqui.
aprendi muito aí sobre a história da Aurora, né? Essa gama de produtos eu não imaginava, né? Que muitas marcas secundárias aí, não falo de qualidade, mas né, a gente conhece sempre o produto ali, a estampa Aurora, mas muitas marcas fazem parte hoje da cooperativa, da produção da cooperativa, né? Do hall aí de produtos. E também entender o quanto a Aurora está preocupada em fazer uma melhoria, né? Na vida do seu cooperativado, na vida da sociedade a qual ela está inserida, né? E também da cultura do brasileiro, né? Em aprender a poder aquele cliente, né? Desfrutar mais desses produtos, né? Evoluir. Então evoluir, né? É pegar a mão desse cliente e levar passo a passo, que seja lá com seus 18 anos, tomou seu primeiro keep cooler, bebida doce, com aroma, e parte para daqui a pouco um vinho de mesa suave, na sua faculdade, que não tem tanto dinheiro, então por um produto mais barato, e continua evoluindo, mas sempre buscando produtos de maior qualidade, digamos assim, tá? Mas nem que seja da Aurora, seja de uma empresa vinícola nacional, eu acho que é dar as mãos com toda a categoria, todos os consumidores, e mostrar sim que o Brasil tem muita qualidade, principalmente em espumantes, então é uma qualidade que o brasileiro já está atestando isso dia após dia, a cada final de ano, então são picos muito interessantes de espumantes, e sim que produtos de qualidade são desenvolvidos pelo Brasil, digamos assim. Sim. E que a Serra Gaúcha, como indutor de turismo, como nós comentamos também lá no início, também tem essa característica de atrair turista pelo vinho. Então, tudo começou ali e tudo tem que se continuar ali e se expandir por ali. Por quê? O Rio Grande do Sul está na ponta do Brasil. E eu digo com todas as palavras, o brasileiro não conhece o Rio Grande do Sul, não conhece a Serra Gaúcha. Então, o maior desafio é esse, porque quando as pessoas vêm pra cá, a vida delas muda. A percepção delas muda. É algo que quando tu chega cada vez mais perto das cidades, aqui na Serra Gaúcha, eu considero Bento Gonçalves, nós tem Carlos Barbosa, Garibaldi, próprio Caxias do Sul. É algo que muda tudo do que as pessoas veem. Ou seja, as pessoas muitas vezes vêm a primeira vez aqui pra Serra Gaúcha a trabalho. E fala assim, nossa, que espetacular. Mesmo a trabalho, é algo que me surpreendeu muito pelo atendimento, pela hosptalidade, por tudo que acontece. E a pessoa volta com a família. Sim. Eu canso de ouvir, né, as pessoas dizendo assim, eu quero vir morar aqui, quero vir morar pra cá, quero vir na Serra Gaúcha porque é um outro mundo, né? Sim. É a Europa brasileira, enfim, né? Seja na questão de organização das cidades, né? Essa coisa acolhedora que nós temos, essa raiz cultural muito forte, né? Do interior, né? A gente são cidades que evoluíram como Bento Gonçalves, né? Mas que elas trazem muito esse aconchego do interior, né? Parece que estamos às vezes numa cidade muito menor do que ela é no aspecto assim de organização, de você se sentir à vontade, né? Ela tem os seus aspectos, acho que individuais. Cada pessoa que mora em cada região aqui de Bento Gonçalves tem as suas particularidades, as suas dificuldades, mas num contexto geral, o ambiente que ela está inserida é muito positivo. Então, o próprio centro de Bento Gonçalves, ele tem muito essa questão de acolher as pessoas. Então, as pessoas trabalham muito durante a semana aqui e esvaziam o centro, por exemplo, aí por 6, 7, 8 horas da noite. Exato. Mas também tem muitos eventos promovidos aqui no centro da cidade, na própria praça lá da Igreja Redonda, a Rua Coberta. Então, descentraliza muito essa questão de ações e digamos assim, de lazer. Porque é algo também que é uma propriedade do meio público de levar as pessoas a terem um lazer, propriamente dito, exato. Né? A gente tem pontos diversificados aqui que sempre está acontecendo alguma coisa, né? Nos próprios bairros também tem isso, né? Então, é algo que também evidencia essa questão da cidade como um aparelho digamos assim, de prosperidade, sim, porque tem muito emprego, tem muita empresa até com dificuldade de contratação, mas que é natural isso, mas que as pessoas, além desse trabalho, além
remuneração possam desfrutar de Bento Gonçalves. E é uma coisa que eu digo, do centro de Bento Gonçalves, tu anda 5, 6 quilômetros em qualquer região, tu tá no meio do mato. Tu tá numa paisagem, tu tá numa cachoeira. Exato. Tu tá em algo deslumbrante de se ver aos olhos. Então, também das pessoas de contemplarem o que tem ao redor e não apenas um prédio, uma casa, uma calçada, uma estrada, né? Então, ir além disso é o que nos motiva muito, e o interior de Bento Gonçalves é muito bonito, muito rico. É belíssimo, né? É belíssimo. Tu sabe que esses dias a gente fez um passeio, eu e minha esposa, no Tchau Bus. O Tchau Bus passa na frente da nossa casa. Nossa. Né? E a gente disse, não, nós temos que também usufruir disso, né? Tipo, vamos ser um turista dentro de Bento Gonçalves, né? Morando em Bento Gonçalves. E foi extraordinária a experiência. Fomos até Monte Belo ali, fazemos todo o percurso, né? Passamos pela Aurora ali. Então, é fantástico. E eu acho que esse é um convite para o nosso munícipe, né? Ele ter essa visão dele também usufruir, né? Pô, o turista chega aqui, se maravilha. Nós também temos que ter esse sentimento. É um convite das pessoas de Bento Gonçalves de visitar a Aurora. Exato, boa. Vá a pé. Olha a pedida aí. Um sábado de manhã, um domingo de manhã e vão visitar a Aurora. Através das redes sociais, agendem a sua visita. Eu aposto que muitos de vocês acabam recebendo familiares de outros lugares do Rio Grande do Sul, do Brasil. Exato. Convidem eles a visitar a Aurora. É uma visita gratuita, pessoal, dentro da cidade. Então, não tem desculpa. Eu aposto que 90% das pessoas que passam pela Aurora todos os dias, que vão ou que voltam do trabalho, que saem do município ou que chegam no município, não conhecem a Aurora. Então, fica o convite. Leve seus filhos, tem bastante suco de uva, tem um roteiro belíssimo, histórico, que mostra a Aurora por dentro. Então visitem a Aurora. É um convite que eu faço para todas as pessoas, os munícipes de Bento Gonçalves, a visitar. Quando vier família, levem seus familiares lá. É gratuito, é dentro da cidade, dá para ir a pé. Bom, o convite foi estendido, né? Com certeza. Rodrigo, cara, uma satisfação enorme, né? Tê-lo recebido aqui, né? O nosso amigo Arthur aí também tá presente, né? Não, tá atrás das câmeras aí, mas ele vem aí também como uma referência ali também, né? Sim. Do trabalho fantástico que vocês realizam, sim, né? E só expressar então essa felicidade de receber vocês em nome da Aurora, né? Eu que agradeço. E este é o Supere, né? Eu sou o Marcelo. E a gente está aqui sempre para trazer uma história de superação. Assim como a Aurora. Começou com 16 famílias em 1931. Hoje são 1.100 famílias cooperativadas e um exemplo nacional aí da vitivinícola. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Qualquer coisa, me sigam nas redes sociais também. Sigam Isso. a Aurora. A gente vai colocar aí nos links. Se superar é acordar todo dia e partir para uma nova batalha, digamos assim, dia após dia. Então, isso é superação. Legal. Obrigado aí, Rodrigo. Eu já estou aqui colocando já como uma visitação para mim e minha esposa, fazer todo o percurso ali da Aurora. E obrigado. Quem sabe a gente se encontra por lá também. Com certeza. Obrigadão. Um abraço. Valeu.